Nós queremos iniciar nas quartas-feiras, aproveitando esse início de ano, para a gente falar sobre salvação. Esse tema tem me preocupado, tem vindo ao meu coração, porque eu percebo que há muitas pessoas frequentando as igrejas, não é somente aqui, em muitos lugares, mas que não têm certeza da salvação. São crentes, são da igreja, pertencem a algum lugar. Onde é que você está? Estou ali, legal, gostei. Mas estar na igreja, estar em algum lugar, não significa ser salvo. Salvação tem princípios, salvação tem propósito, salvação é um caminho que eu e você temos que percorrer. Deus, na sua onisciência, já preparou tudo. Não é? Tudo da parte de Deus já está pronto para a nossa salvação. Não é? Através do profeta Ezequiel, no capítulo 7, Deus disse assim, não é? Tudo já foi preparado. Tudo já foi preparado. Então, o que Deus preparou está pronto. Agora falta eu e você nos prepararmos para alcançar de fato a salvação do Senhor. Eu tomei um texto para a gente ler hoje e começar. Jeremias capítulo 8, versículo 20. Jeremias capítulo 8, versículo 20. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Diz assim o profeta Jeremias, neste texto do seu livro: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Isto aqui é uma lamentação que o profeta traz, porque o povo de Deus, na visão profética, não é? O que Deus estava trazendo para Jeremias neste momento aqui, era uma palavra, irmão, de repreensão, e mostrando para esse homem o porquê e a razão pela qual eles não estavam salvos. Você vai entender, não é, a partir do versículo 18, quando Jeremias, não é, diz assim: ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra, muito remota. Aí eles dizem: não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Vocês vejam bem, o povo de Deus, o povo chamado de Deus, eles desejaram o Senhor, eles foram provocar o Senhor a ira com imagem de escultura, com tantas coisas, e perderam naqueles dias a oportunidade de serem salvos. Por isso, o profeta registra esse lamento: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Não fomos, não estamos. Israel não estava salvo. Não estava salvo do perigo iminente, não estava salvo do juízo de Deus, não estava salvo daquilo que Deus havia preparado contra eles. Nada mais podia salvá-los, nada mais, devido à maneira como eles trataram com Deus, a maneira como eles viveram diante de Deus. Eles se inclinaram às imagens, provocaram a ira de Deus com imagem, com vaidade, sabe? Com tanta coisa, irmão, com tanta coisa. E é interessante que nesse texto aqui, não é, Jeremias, ele, no verso 20 e 21, é lindo esse texto aqui. Ele diz: estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Jeremias, irmãos, ele tinha ciência do que Deus ia fazer, ele sabia como Deus ia fazer. Por isso ele estava já se antecipando ao juízo de Deus sobre a nação.
E ele diz: olha, eu estou quebrantado pela ferida, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. E aí no verso 22 ele diz: porventura não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Por que o povo de Deus não foi curado? Por que o povo de Deus não estava salvo? Esse texto veio ao meu coração para a gente começar hoje a falar sobre salvação. Esse texto mostra um profeta triste pelos pecados do povo de Deus. E ele percebe que o tempo se foi. Não há mais tempo para salvação. Os tempos para o povo de Deus aqui se foram. Não há mais como salvar o povo de Deus. Não há mais. Jeremias até que tentou, mas não conseguiu. Muitas vezes, irmãos, isso acontece comigo e com você. O tempo passa na nossa vida e a gente nem percebe que, em vez de se aproximar de Deus, estamos nos afastando de Deus. Em vez de a gente se converter ao Senhor, nós estamos nos separando de Deus. Nós estamos nos alienando de Deus. Sabe? E quantos de nós deixamos o tempo passar sem ouvir os apelos de Deus para o arrependimento? Quantos apelos Deus fez através dos profetas? Em Jeremias, por 2 vezes, Deus disse que levantou e enviou profetas de madrugada para falar, para despertar, para dizer alguma coisa para o povo. E o povo não quis ouvir. A obra de Deus, irmãos, a salvação de Deus, ela tem lugar, ela acha lugar, ela encontra lugar, quando há arrependimento. Arrependimento. Todo processo para Deus salvar uma pessoa começa aqui, no arrependimento. Deus, ele está pronto para salvar, poderoso para salvar, grande em salvar. Mas se a pessoa não se arrepende, Deus não pode salvar. Por quê? Porque o arrependimento é o primeiro passo que se dá para alcançar a salvação, o perdão e a misericórdia de Deus. É o primeiro passo. É interessante que aqui em Atos dos Apóstolos, abra a sua Bíblia, no capítulo 2, a igreja está sendo inaugurada. O Espírito Santo veio de maneira poderosa e encheu a casa em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito. Pedro se levanta num discurso precioso, né? Ali falando com o povo. E quando termina a sua mensagem, a Bíblia diz que no verso 37, aquela mensagem, eles se compungiram no coração, isto é, aquela mensagem encontrou lugar no coração deles. E eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Que faremos? Diante dessa palavra exposta, diante do que você disse, o que nós podemos fazer? E a resposta que está no versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Começa aqui. Tudo começa aqui. Por que Deus não pôde salvar Israel no passado? Porque não houve lugar de arrependimento. Só para você ter uma ideia, irmão, do que significa arrependimento, Israel não conseguiu salvar-se porque não houve arrependimento. Abra sua Bíblia aí em Hebreus 12. Só para você entender o que é arrependimento. Hebreus 12. E aí no versículo 17. Vamos ler o 16 para entender o 17. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura.
o autor aos Hebreus está reportando-se a Esaú. Ele profanou, não é? Ele fornicou com aquilo que Deus lhe deu. Ele havia recebido por direito a primogenitura, ele era o primogênito. É o momento em que ele chega em casa com fome, né? Aí o livro do Gênesis revela isso. E o seu irmão, ardilosamente, prepara ali alguma coisa. Ele sente o cheiro e diz: que é isso aí? Ah, isso é um guisado aí, ó. Me dá um bocado. Ele diz: isso é muito fácil. Me dá a tua primogenitura. Me dá a tua primogenitura. E Esaú simplesmente diz assim: de que me vale a primogenitura? De que me vale isso? Ele desprezou o que Deus lhe havia dado por direito. Muitos de nós, irmãos, desprezamos as coisas que Deus nos tem dado. Quando você não busca ser salvo, quando você não atenta para a salvação de Deus, você está como Esaú, desprezando aquilo que Deus te deu por direito. Nós cantamos um louvor aí que diz: é direito nosso, não é? Como é que é? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. A gente canta isso. Jesus conquistou na cruz inúmeros direitos para mim e para você. Mas a gente despreza tudo isso de Deus. Deus, a Bíblia diz que nos fez assentar, em Efésios 1 e 3, Paulo diz que ele nos fez assentar nos lugares celestiais. E a gente despreza isso. A Bíblia diz que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. A gente despreza isso. A Bíblia diz que o nosso nome foi escrito no livro da vida. A gente despreza isso. Como Esaú, estamos desprezando os direitos da nossa salvação, as conquistas espirituais da nossa salvação. E aí, olha o que acontece com Esaú. Ele vendeu. Eu quero mais alimentar o estômago, eu estou com fome. Primogenitura não enche barriga de ninguém. Vendeu. Aí no verso 17 diz assim: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, aí depois que ele comeu, tempo passou e ele falou: peraí, o que eu fiz? Não, meu irmão está pensando que é assim? Não, vou lá, não, que minha primogenitura vale muito mais do que isso, não, vou lá. E a Bíblia diz que depois ele foi, né, querendo ele ainda herdar a bênção. O que está escrito na sua Bíblia aí depois de herdar a bênção? O que está escrito? Foi rejeitado. Só isso, irmão. Não precisa ler muito, não. Foi rejeitado. Mas a bênção é minha. Era. Tem muitas pessoas que estão hoje na casa de Deus sendo rejeitadas por Deus, porque desprezam a sua primogenitura espiritual. Desprezam. Desprezam aquilo que Jesus conquistou na cruz. É por isso que tem muita gente na igreja que não está salvo. Primeiro, porque desprezam as coisas de Deus. As coisas de Deus, irmãos, são sagradas, são santas, são preciosas. As coisas de Deus, que vêm de Deus para nós, são riquíssimas, preciosíssimas. A gente acha que salvação é coisa de igreja, né? Eu entrei na igreja, levantei a mão, virei crente, o pastor botou uma roupa branca, me batizou, não sei o quê, me deu uma carteirinha, e aí eu, com aquela carteirinha, mais R$3,80, eu viajo no ônibus aí por aí vai. Mas não é assim não, irmão. O que Deus fez para te salvar, você não tem ideia. Você não tem ideia. Eu posso te dizer que salvação é uma coisa de doido. É aquilo que Paulo fala lá aos Coríntios: aprove a Deus nos salvar pela loucura
da pregação. Porque o que Deus fez, só coisa de doido. Eu e você não éramos nem nascidos, nem existíamos. E há 2000 anos e tantos atrás, Deus estava mandando o seu Filho à terra para passar poucas e boas, entendeu? Para que hoje nós pudéssemos estar aqui abençoados na sua presença. E por que Esaú foi rejeitado? Olha o que diz aí, depois do rejeitado. Lê na sua Bíblia aí, vamos lá? Não achou lugar de arrependimento. Ele teve remorso, ele teve, sei lá, sentimento, ele teve angústia, ele sentiu um arrepio, ele teve um bocado de coisa. Não é? Um bocado de coisa. Mas a Bíblia diz que ele foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento. Irmãos, isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Eu já comecei com 3 folhas que não vai dar para falar hoje. Então, quarta-feira que vem tem mais, na outra tem mais. Jesus não vier, vai fazendo. Já tem 3 folhas de assunto aqui. Por que que esse homem não alcançou a bênção? Não encontrou Deus lugar de arrependimento no coração dele. Preste atenção. Diante de Deus, quando você vai orar, aí você fala assim para Deus: Senhor, tu sabe, né, Senhor? Sabe, tu me conhece. Senhor, tu sabe que eu sou um pecador. Deus fala: sei, e aí? Fala o que eu não sei. Fala o que eu não sei. Que tu falar, eu sei. Fala o que eu não sei. Quando você chegar diante de Deus, irmão, você não chegue com inverdades, você não chegue com mentira, você não chegue parecendo uma coisa e sendo outra. Eu vou te mostrar por quê. Aqui em Hebreus capítulo 6. É 6? Deve ser 6. Não, é 4. Perdão, 4. Versículo 13. Olha por que diante de Deus as coisas acontecem. Aí eu vou terminar com Esaú. Não vou até 10 horas não. Terminar com Esaú. O mancebo ainda vai louvar o Senhor com mais um hino. E nós queremos orar pela sua vida essa noite. Olha o que o autor aos Hebreus diz acerca de Deus. E não há o quê? O quê? Pronto, chega, para, tá bom. Entendeu isso aí? Em vez de você ficar riscando Salmo 23, não é? Salmo 46, verso 10, tal, Deus é o Deus de vitória, risca isso aqui, ó, para você saber que diante dele não há criatura alguma encoberta. Não há nenhuma criatura encoberta, não há. Aí quando eu leio isso aqui, eu me lembro de quê? Do Salmo 139. Quando o salmista diz: Senhor, para onde eu me irei da tua face? Para onde é que eu vou? Eu vou tentar me esconder de ti. Aí ele disse: eu vou lá para o céu, lá para baixo, lá para os quintos. Tu estás lá. Aí eu vou subir para as estrelas, vou caçar o canto mais escuro do universo. Você está lá. Aí eu vou lá para não sei para onde, lá para Deus me livre. Já foram em Deus me livre? É muito longe. Aí o salmista falou: tu estás lá. Sabe o que é isso? É o que Hebreus está dizendo. Não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Então, quando você chegar diante de Deus, você não pode chegar como Esaú chegou, e aí eu termino. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes,
todas as coisas estão de que maneira? Nuas. Nuas. Você sabe o que é nua? Ou nu? É tirar tudo. Nu. Diante de mim, diante da sociedade, né? Diante de ser humano, depois que o homem pecou, aí Deus foi lá e inventou uma roupa para o homem, vestiu. Aí pronto, aí depois que Deus vestiu o homem de lá para cá, né, e tem uns costureiros, e tem uns não sei o que, é roupa de todo jeito, de todo tipo. O negócio é comprar roupa e vestir roupa, né? Aí a gente se veste, não é? Diante de Deus, a gente se veste. E aí, pensamos que, com aquela roupa, né, diante de Deus, nós estamos, né, como o Josué aqui hoje, né? Chegou aqui, paletó, gravata, todo bonitão, está ele ali, ó. Aí ele se apresenta diante de Deus, pode botar mais um paletó aí, Josué, ó. Pega um sobretudo, né? Eu lá na casa da minha filha, eu tenho um sobretudo que eu ganhei de um amigo lá de Chicago, aquilo ali é para frião mesmo, da pesada. É um negócio bonito, joga por cima ali aquilo, né? Aí você joga aquilo ali e tal, e acha que diante de Deus está todo mundo nu. Está todo mundo nu. Diante de Deus, Deus não te vê como eu te vejo. É por isso que o arrependimento, irmãos, é algo profundo, é algo que marca. Bíblia diz que tudo está nu, tudo está patente diante dos olhos daquele com quem temos de tratar. Tudo está diante de Deus. Por isso, voltando a Hebreus 12, 17, concluindo aqui, por isso que o pobre do Esaú, tadinho, não teve a primogenitura de volta. A Bíblia diz que ele foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento. Aí o final do versículo diz assim, ainda que, chorou, irmão, chorou. Não é possível, meu Deus, minha primogenitura, Jacó, meu pai, quando ele me dá minha primogenitura, minha mãe, e não ganhou. Sabe por quê? Porque Deus, diante daquele com quem tratamos, está tudo diante dele, tudo, nu de patente ali, ó. Deus olhou aquela lágrima, aquele biquinho de Esaú. Deus falou, pura mentira. Isso aí está chorando, mentira. Irmão, você não brinque com Deus. Tem gente que acha que pode enganar Deus. Você engana quem tu quiser, a Deus. Não adianta, irmão. Não adianta. Você chegar para Deus e falar assim, me arrependo. Estou arrependido. Aí Deus vai lá e fala, como é que é? Aí Deus vai lá no âmago do nosso ser. Deus foi lá no âmago de Esaú. Não ganha não. Deus podia ter tocado no coração do irmão e falar, né? Vou te dar primogênito, vou te dar. Está chorando, vou te dar, toma. Mas Deus não deixou devolver a primogenitura, porque não tinha lugar de arrependimento naquele coração. Chorou, mas não alcançou. Só para a gente começar o estudo de salvação. Só para você entender que tudo começa no arrependimento.